Bom, e as filas do INSS, hein? O Rafael tocou no assunto. Tá grave, né? Tá muito difícil isso. Inclusive, trabalhadores aí querendo fazer manifestações. Tem manifestação marcada para sexta-feira aqui em São Paulo. Vai ser um dia difícil na cidade, né? A gente não sabe exatamente qual vai ser a magnitude dessas manifestações, mas é sexta-feira pré-carnaval, né? E é sempre um dia difícil em São Paulo, porque tem muita gente girando pela cidade o tempo todo, viajando, gente saindo mais cedo da escola, do trabalho. É um dia nervoso por si só, né? E por menores que sejam essas manifestações, elas inevitavelmente vão atrapalhar o vai e vem dos paulistanos. Mas para além dessa questão, que é ruim, mas também é um direito das pessoas de se manifestarem, tem a falta de atividade do governo no episódio. Eu fui consultar aqui agora, quando vi a notícia de que as manifestações estavam marcadas para sexta-feira que vem, e faz exatamente um mês que o governo deu aquela coletiva prometendo ações para diminuir as filas no INSS, admitindo o problema e prometendo ações para diminuir as filas no INSS, e de lá para cá não há novidade alguma, né? A gente não vê mobilização de órgãos diferentes do governo para atender uma demanda que é absolutamente justa das pessoas e atrapalha a vida absolutamente, especialmente daquelas mais pobres, né? Porque é seguro-desemprego, é auxílio-doença, é auxílio-maternidade, é pedido de aposentadoria, e o governo mesmo admite que tem um problema, que não consegue respeitar a lei, ou seja, dá uma resposta para as pessoas em até 45 dias, seja a resposta positiva, vamos conceder o seu benefício, seja uma resposta negativa, não cumpriu o prazo, está faltando alguma coisa, vai atrás de tal documento. O governo simplesmente não dá essa resposta. São 1.700.000 pedidos represados. E aí surgiu aquela alternativa da contratação de 7.000 militares da reserva, ou da convocação de 7.000 militares da reserva. Houve de outros órgãos, por parte de outros órgãos, alguma resistência, mas o fato é que nada aconteceu. Não se vê mobilização, não se vê nada, um planejamento para que as agências fiquem abertas até mais tarde, sejam abertas aos sábados, para que essas contratações sejam feitas o mais rápido possível. O fato é que o problema foi levantado, o governo admitiu, reconheceu, prometeu fazer alguma coisa e vida que segue, ou seja, nada alterado na vida do INSS. E esse é um assunto bastante sensível, né, para boa parte da população, porque aquele tipo de falha no serviço público com o qual o sujeito se depara e sente na hora, né? Não é uma coisa distante, é absolutamente próxima das pessoas. Então, me parece que o governo falha nessa área especificamente de não dar uma atenção a 1.700.000 pedidos represados no INSS. E aí, dá de bandeja um assunto muito popular para a oposição sapatear em cima, né? Caiu o presidente do INSS, né, nesse período. Teve uma mudança também na medida provisória que está sendo redigida, que é a contratação de servidores que estão aposentados pelo INSS, não só os militares, mas a medida provisória não chegou. Dizem que vai chegar essa semana, né, ao Congresso Nacional. Mas realmente, quando você tem 2 milhões de pedidos na fila do INSS, esperava-se mais celeridade do governo nesse aspecto, né? E um grande problema é que funcionários da Previdência também se anteciparam às novas regras da Previdência e pediram a aposentadoria. O que era previsível, hein, Zé Paulo? Vamos combinar aqui, é óbvio, né? No momento que você está falando em mudança de regra, quem está prestes ali a se aposentar ou que tem alguma condição mais favorável, é claro que vai buscar o seu direito imediatamente, né? Isso já tinha acontecido no governo Collor. Quando ele anunciou que haveria reforma, muitos funcionários aí da Caixa Econômica, principalmente, acabaram pedindo a aposentadoria antecipada. E isso, desfalcando o quadro de funcionários, acaba prejudicando o atendimento, sem dúvida. E agora aconteceu com o INSS. E agora tem uma questão a mais, não só os servidores, né, Zé Paulo, mas os funcionários também da iniciativa privada que estão pedindo outros benefícios acabaram sendo atingidos pela Previdência porque o sistema não foi atualizado. A gente tem que lembrar aqui qual é a origem desse problema, né? E aí é mais uma cobrança em cima do INSS e dos responsáveis por esse sistema, porque era claro, né, que nós passamos um ano discutindo a Previdência aqui, no mínimo, essa Previdência que foi aprovada.
privada. Foi o primeiro ano inteiro do presidente Jair Bolsonaro em que o principal tema do país foi a reforma da Previdência. O principal tema do Congresso foi a reforma da Previdência. O INSS deveria ter se programado porque sabia, tinha data e hora marcada para a sanção do presidente da República. Então, tinha ali uma previsão dessa mudança. O sistema não foi atualizado. Com isso, quem está dependendo de seguro-desemprego, quem está dependendo de auxílio maternidade, está todo mundo afetado, porque entrou todo mundo, né, nesse bolo aí. E não tem agora uma estrutura no INSS hoje para atender todos esses pedidos. Por isso, a necessidade da contratação emergencial. Primeiro se falou dos militares, depois se falou dos funcionários do INSS que estão aposentados porque têm conhecimento prévio do sistema. Os militares teriam de passar por um curso mais aprimorado para poder fazer análise da concessão ou não desses benefícios, né? O fato é que não tem definição ainda e o problema está aí, está posto e a fila só aumentando no INSS. Bom, a semana de pré-carnaval no Congresso promete mais conversa e menos votação. Entre as negociações está a escolha dos nomes para a comissão mista que vai juntar em um só os textos de reforma tributária em andamento na Câmara e no Senado. A abertura do colegiado deve ocorrer nesta semana após sair a lista de integrantes. Até a semana do Carnaval, a expectativa é o governo enviar ao Congresso uma proposta própria, porém, congressistas entendem que demorou demais. Para o presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, deputado Luiz Miranda, do Democratas, agora a melhor forma seria a equipe econômica encaminhar apenas sugestões. Eu acho que o governo, se ele trouxer uma nova proposta, vai demandar mais tempo, novos estudos desnecessários. As diferentes propostas existentes de reforma tributária têm em comum o objetivo de unificar impostos sobre vendas e serviços em nível federal e estadual. Por enquanto, nada de reduzir a carga no final da fórmula matemática. Mas quem ganha menos pode levar vantagem com as mudanças cogitadas no peso de cada tributo dentro dessa equação. É o que explica o doutor em economia e consultor legislativo Pedro Fernando Neri. A partir do momento que serviço vai pagar mais imposto e bens vão pagar menos, a gente já tem um rebalanceamento entre ricos e pobres, porque o mais pobre gasta uma proporção maior comprando arroz e feijão e o mais rico vai consumir naturalmente mais serviços. No limite, aqui usando estereótipos, sei lá, uma massagem no spa é um serviço, paga pouco imposto, arroz e feijão paga mais imposto. Outro tema na pauta do Congresso é a reforma administrativa, que deve propor, por exemplo, o fim da estabilidade de futuros servidores. O presidente Bolsonaro anunciou que vai enviar o texto nesta semana. Porém, parlamentares desconfiam, como avalia o deputado Hildo Rocha, vice-líder da maior bancada partidária da Câmara, o Centrão, formado por diversos partidos. Como ele já vem anunciando que encaminhará desde o ano passado e não encaminhou, estou aqui que nem São Tomé, preciso ver para crer. É isso aí. Bom, na semana e o jornal Estado de São Paulo hoje, dentro desse assunto, traz como manchete, né, a principal: governo trava concurso para tentar aprovar a reforma administrativa. Abertura de vagas vai ser moeda de troca, diz a notícia. É porque não faz sentido fazer concurso agora, né? Se a regra do jogo vai mudar daqui 6 meses, você contrata uma quantidade enorme de funcionários públicos que vão trabalhar 20, 25, 30 anos sob as regras antigas, né? Parece ser mais inteligente esperar alterar as regras e aí eventualmente fazer os concursos que devem ser feitos, né? Exatamente, até porque você não sabe como que vai ficar, né, a estrutura da carreira. Espera-se, né, uma redução do número de servidores, principalmente aqueles cargos comissionados. Essa é a grande expectativa que se tem para a reforma administrativa, mas também emperrou. É outro assunto que ficou aí para ser resolvido nesta semana pré-carnaval, né, Cláudio? Exatamente. O que se espera é um pedido em massa de aposentadorias, né? Com essas mudanças que são esperadas na reforma administrativa, que é o que a gente espera mesmo, né? Que a reforma administrativa volte para quebrar, se não pode afetar, ou se não deve afetar os servidores que hoje estão no exercício de suas funções, porque afinal de contas eles estão, como é que eu diria, exercendo um contrato, né? O Estado, quando publicou um edital de concurso e essas pessoas se habilitaram a esse concurso, estavam lá as regras e para o que se destinava, né? Então essas pessoas foram contratadas mediante regras que foram estabelecidas lá no edital. Seria injusto
justo afetar isso, né? Cortar direitos e vantagens e uma série de garantias que estavam previstas na legislação atual. Então, o que se espera mesmo é que as novas regras passem a vigir apenas para aqueles funcionários que entrem agora, né? E é isso, como disse o Rafael, não faz sentido, né, fazer concurso, encher o governo de gente ainda com base, contratá-los ainda com base nas regras atuais. O Ministério da Educação já não pode mais emitir a ID estudantil, aquela carteirinha digital lançada no ano passado pelo governo. O documento tinha sido criado por medida provisória que perdeu a validade ontem, domingo, sem ser analisada pelo Congresso. O benefício, que era emitido através de aplicativo, foi apresentado como alternativa às carteirinhas de entidades, como a Uni, por exemplo. Quem conseguiu tirar a ID estudantil até 11h59 da noite de ontem pode, no entanto, continuar usando até o fim do ano ou enquanto a matrícula estiver ativa. O documento garante desconto de 50% em eventos culturais e esportivos através da Lei da Meia Entrada, que também está em dúvida. Em vigor desde 2015, o benefício é contestado por organizadores que reclamam de prejuízos. Quem defende o abatimento alega que essa é a única forma de garantir que não só os alunos, mas também idosos e pessoas de baixa renda possam entrar em eventos culturais. Eu acho importante para ter acesso à cultura a todos os níveis, né? Facilita para quem é idoso, como eu, que só pago meia. Fiz 60 agora. Eu acho que é importante que se tenha a lei que permita esse acesso, mas a forma como é fiscalizado o uso dessa lei deve ser um pouco melhor. Uma lei federal determina que 40% dos ingressos sejam reservados para meia entrada de estudantes, idosos, deficientes e pessoas de baixa renda entre 15 e 29 anos. Recentemente, o benefício entrou na mira da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, que pediu ao governo a extinção da cobrança diferenciada. Representantes do setor argumentam que a meia entrada desequilibra o mercado e encarece o ingresso de quem paga o valor inteiro. É o que explica o presidente da ABRAP, Dorene Caramori. A meia entrada faz com que o produtor de eventos, o empreendedor, busque o equilíbrio de alguma forma. Alguns buscam equilíbrio reduzindo a sua margem ou até tendo um prejuízo. Outros tentam repassar, quando a demanda permite, esse reequilíbrio ao preço da inteira, né? E às vezes isso faz com que uma lei que deveria incluir culturalmente as pessoas acaba excluindo, porque o preço do ingresso fica mais caro. Pois é, Cláudio, o que significa isso? Que volta o cartório da carteirinha? Exatamente. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, numa articulação muito curiosa, ali é meio que um casamento de jacaré com cobra d'água, né? Uma articulação com o PCdoB, ele nem sequer permitiu, não foram designados relatores, comissão, nada. Ele simplesmente deixou caducar essa medida provisória que instituiu a carteirinha estudantil digital, não há nada mais moderno e atual do que isso, né? E que fale mais a linguagem do jovem estudante do que isso, e gratuita, né? Uma carteirinha que custava 15 centavos para o governo, para o estudante, zero. Mas não, o Rodrigo Maia sabe-se lá qual o interesse dele, porque político certamente não é, a não ser que ele ache ingenuamente que o PCdoB vai apoiá-lo numa eventual candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas o fato é que esse cartório da emissão de carteirinhas estudantis físicas, né, aquelas que se põe no bolso, aquela carteirinha rende ao PCdoB, às entidades que são controladas pelo PCdoB já há décadas, né, do tipo União Nacional dos Estudantes, União dos Secundaristas, dos Estudantes Secundaristas, rende mais de 17 milhões de reais. Essa é a estimativa. Esse valor ele foi divulgado, havia uma certa transparência, né, no faturamento dessas entidades até 2017, quando se faturou 15 milhões de reais. Quando eles faturaram 15 milhões de reais, é muita grana, né? E aí, mas eles passaram a esconder, então, esse número, não se sabe ao certo, é um segredo deles lá, mas calculando-se a evolução, né, ano a ano, do crescimento do negócio, hoje esse negócio está faturando, ou rende
a essas entidades ligadas ao PCdoB, alguma coisa em torno dos 17 milhões de reais por ano. E foi isso que o Rodrigo Maia fez, sobretudo em articulação com o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB, são amigos, e o Orlando Silva é aquele deputado de São Paulo, do PCdoB de São Paulo, e quando foi ministro do Esporte do governo Lula, ele pagava até, houve um escândalo, né? Ele pagava até tapioca usando o cartão corporativo do governo. Até a tapioca que o filho da mãe consumia era paga com o nosso dinheiro, do dinheiro do nosso bolso, né? Pois bem, é essa gente habituada a favores, né, e cartórios, que acabou fazendo com que essa medida provisória acabasse caducando. Bom, me disseram no governo, há coisa de 2 semanas atrás, que uma vez caducando a carteirinha, essa medida provisória seria reeditada porque a medida provisória foi no ano legislativo anterior. Mas depois houve dúvidas com relação a isso, porque há inclusive decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a questão de reedição de medidas provisórias, e talvez isso não fosse possível. De qualquer maneira, isso continua em discussão. Eu estava agora há pouco trocando mensagens aqui com o líder do governo no Senado, o senador Eduardo Gomes, e ele me disse que esse assunto será definido hoje na reunião de pauta do governo. O governo, às segundas-feiras, se reúne, seus líderes, etc., para discutir a semana, o que é que será feito durante a semana do ponto de vista político, e hoje o governo deverá decidir se vai ou não vai reeditar a MP da carteirinha estudantil. Se não for reeditada essa MP agora, por questões de prazo, nos primeiros dias em que isso venha a ser possível, ela será reeditada. Agora, não pode ser por decreto, Cláudio Humberto? Ou precisa ser só por medida provisória? Pois esse tipo de discussão... É uma medida de governo, né? Cria e acabou, uma coisa administrativa, né? Uma coisa administrativa. Mas esse conluio, o que me incomoda e acho assim meio inexplicável é essa armação do Rodrigo Maia com o PCdoB. Isso de fato eu não consigo entender. Se bem que a gente, de outro lado, é preciso lembrar também que além da determinação, né, botou ali o cacetete na mesa, né? E para fazer do Rodrigo Maia presidente, que foi do então presidente Michel Temer, que foi o principal eleitor dele na Câmara para ele ser eleito presidente, o PT e o PCdoB também apoiaram a candidatura do Rodrigo Maia. Talvez isso tenha para ele um valor excepcional. Ele não está nem aí para o fato de que isso representa um cartório odioso que custa caro ao estudante brasileiro.